Olá, gente querida, feliz sábado a todos vocês. Feliz sábado a você que está nos acompanhando agora pelo Adventistas Brasil. Nós já começamos uma jornada durante essa semana, na quinta-feira, aqui pela manhã, às 6 da manhã, com o tema voltado para o Espírito Santo, mas claro, sempre com a ênfase nos 10 dias de oração. Nós esperamos que esses 10 dias sejam 10 dias abençoados, carregados de uma experiência profunda naquilo que é tão importante, que é a nossa experiência diária com Deus. Durante essa semana também nós vamos trabalhar com o tema pela noite, que é voltado para o livro do Apocalipse. E o tema você pode ver aqui na tela: as 3 mensagens e o grande conflito. Uma das mensagens mais importantes que nós podemos encontrar na Bíblia é justamente aquela que se encontra em Apocalipse capítulo número 14. E nós vamos meditar, nós vamos refletir sobre esse tema, que é o grande conflito, as 3 mensagens angélicas durante toda essa semana. Eu pediria a vocês que, por favor, nesse momento, abram suas Bíblias, você que está aqui na Igreja Central de Botafogo, você que está em casa, você que está nos acompanhando por alguma igreja, por favor, abre a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo número 1. Durante essa semana, todos os temas, sábado pela manhã, domingo à noite, até o próximo sábado, todos os temas, os títulos serão extraídos desse livro fantástico, um livro tremendo. E nós precisamos compreender esse livro, entender sua mensagem, entender aquilo que ele mais destaca. E eu quero começar aqui contando uma história para vocês. Bem, vamos lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos 2 grandes líderes. De um lado dos alemães, Adolf Hitler, e do lado inglês, Winston Churchill. Ele fazia parte do grupo dos aliados. E é interessante que Hitler, ele estava avançando por toda a Europa, e o sonho, o propósito dele era chegar até Londres. E naqueles momentos difíceis para a Inglaterra, para o povo britânico, Winston Churchill teve que se reunir e formar um gabinete de crise, ou alguns chamam de a sala de guerra londrino. E ele teve então que contratar pessoas que pudessem descobrir quais eram os segredos, os planos que os nazistas tinham para então invadir a Inglaterra. Ele usou várias estratégias para proteger o povo inglês, mas teve uma que fez uma enorme diferença. No livro que trata sobre o tema das mensagens codificadas, a criptografia, Simon Singh fala sobre o que as mensagens secretas ao longo de todos os anos, de séculos e de milênios, desde o Egito, como descobrir como os seus inimigos se comunicavam, fez a diferença para muitas guerras, o final ou a finalização de muitas guerras. E aqui nós vamos encontrar algo bastante interessante, que um dos cientistas matemáticos que se destaca nesse período da guerra é Alan Turing. Ele foi responsável por quebrar alguns códigos nazistas alemães, e ele, com a sua equipe, conseguiu formar uma espécie de máquina que montava alguns códigos contra a inteligência nazista. E ele conseguiu, juntamente com sua equipe, descobrir alguns códigos. E esses códigos foram tão importantes para a finalização da guerra, que alguns acreditam que a Segunda Guerra Mundial foi reduzida em 2 anos. E aproximadamente, alguns calculam que quase 14 milhões de vidas foram poupadas, quando ele chegou à conclusão de como Hitler e seu exército estava agindo para invadir a Inglaterra. Algumas mensagens eram descobertas a 18 horas de antecedência, quando o governo alemão se preparava, o exército alemão se preparava para invadir com seus submarinos a Inglaterra. Essas mensagens chegavam com muita antecedência, e o exército inglês tomava todas as providências, então, para
proteger o povo, e algumas pessoas dizem que Alan não foi responsável por vencer a guerra, mas alguns dizem que a guerra acabou justamente pela forma, pela contribuição que ele deu ao descobrir os códigos do inimigo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que o livro do Apocalipse foi escrito em códigos. E a gente pergunta por que foi escrito em códigos. Nós vamos descobrir que esse livro tão especial, tão profundo, tão relevante para os nossos dias, foi escrito em código. Por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida. Mas a Bíblia diz que esse livro não estaria selado para aqueles que pertenciam a Jesus Cristo. Em Apocalipse, nós vamos ver, Apocalipse 22, versículo 10, disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então nós vamos perceber que esse livro, ele, para aqueles que sinceramente estão procurando conhecer a verdade, procurando conhecer a vontade, procurando conhecer a Deus, não é um livro que está oculto, é um livro que está revelado. E a pergunta que nós fazemos é: qual um dos motivos que levou João a falar em códigos, em símbolos, naquele momento em que ele escreveu o seu livro na ilha de Patmos? Nós vamos encontrar um motivo, um dos motivos mais importantes é que ele escreve, porque naquela ocasião a igreja estava sendo perseguida. E a igreja, ao ser perseguida, os seus inimigos não poderiam descobrir o que significava bestas, o que significava uma mulher vestida do sol. Eles não poderiam entender o que significava os chifres. Por isso que, mesmo a igreja sendo perseguida naquele momento, João, dirigido pelo Espírito Santo, sabia que os cristãos iriam entender o que ele estava dizendo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber, por exemplo, que alguns códigos aparecem, especialmente no livro do Apocalipse, e que em toda a Bíblia nós vamos encontrar um significado. Por exemplo, animal na Bíblia, nós sabemos que significa rei ou um reino, de acordo com Daniel capítulo número 7. Dentro da literatura, da compreensão apocalíptica, nós vamos entender que Daniel capítulo 7 revela que animais significa rei ou reinos. Uma mulher representa a igreja, de acordo com Efésios capítulo número 5, versículo 23. Estrelas, aquelas estrelas que se encontram nas mãos de Jesus, em Apocalipse capítulo número 1, apontam para os mensageiros de Deus. Em Apocalipse capítulo número 12, nós vamos encontrar uma profecia de tempo, 1260 anos. E lá nós vamos também encontrar o significado do que significa, do sentido de tempo, que tempo em profecia significa anos. E logo depois, nós vamos encontrar dentro do livro do Apocalipse, uma palavra que vai aparecer várias e várias vezes, que é a palavra cordeiro. E a palavra cordeiro, como também leão, representam a mesma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Bem, quando nós olhamos para esse livro fantástico, que desperta em nós muitos interesses, a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: qual é o centro desse livro fantástico? O que deve fazer com que o nosso interesse, a nossa busca, a nossa obsessão por esse livro, que ela é despertada por tantos enigmas e interesses, qual é o centro desse livro? E algumas pessoas podem dizer: epa, o centro desse livro é uma mulher sentada em um animal terrível com 7 cabeças e 10 chifres, de Apocalipse capítulo número 17. Nós precisamos focar nossos olhos, nossas intenções e nossas atenções ao capítulo número 17, porque esse é o ponto central do livro. Então nós precisamos entender o que significa aquela mulher, por que ela está com um cálice nas mãos, por que ela bebe e oferece o vinho da sua prostituição às outras nações. A pergunta que deve ser feita: será que esse é o ponto principal do livro? Eu posso dizer para vocês que não. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, a pergunta que fica é: já que não é o capítulo 17, será que o ponto principal do livro do Apocalipse é o 666? O que significa essa marca? Por que 666? Por que 666? De onde vem? Porventura, compreender esse tema é o tema mais importante do livro do Apocalipse? Por aventura, a marca da besta é um chip?
Porventura a marca da besta é algum complô que está existindo entre as nações para perseguir um povo? O que significa essa marca? Será que compreender isso é o ponto principal? Eu posso dizer também que não. Mas nós vamos encontrar no capítulo 15, no capítulo 16, uma referência ao Armagedon, que é a última batalha, a última guerra que acontece aqui na terra antes de Jesus Cristo voltar. E a pergunta que nós devemos fazer é: será que esse é o ponto principal? Ou seja, vamos recapitular, será que Apocalipse 17 é o ponto principal que deve dirigir os nossos estudos no livro do Apocalipse? Será que o ponto principal é descobrir quem é a besta e também a sua marca no capítulo número 13? Ou será que é importante entender a natureza e o propósito da grande guerra que vai acontecer do Armagedon? Permita dizer algo para vocês. Esses são temas importantes, mas esses não são os temas, ou melhor, não é o tema mais importante desse livro, de forma alguma. E a pergunta que nós devemos fazer é: se não é isso, qual é o tema mais importante do livro do Apocalipse? Qual é o tema mais importante do livro do Apocalipse? Bem, nós vamos perceber isso agora. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, e você vai ver qual é o tema principal desse livro. Apocalipse, capítulo número 1, e versículo número 1, veja o que diz. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A pergunta que se repete e que não quer calar: quem é o centro, ou o que é o centro desse livro? Pense em uma coisa: se Jesus, ele é o centro das Escrituras, ele também será o centro desse livro. Se Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse, é a promessa da sua primeira vinda, a sua obra, aquilo que ele está fazendo, e a promessa da sua segunda vinda, aquilo que ele fará, então isso quer dizer que quando nós nos aproximamos desse livro, nós devemos ter um interesse profundo em uma pessoa, naquilo que ele é e naquilo que ele faz. Me encanta saber que os dois livros mais importantes da Bíblia é o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. E esses dois livros, o livro do Apocalipse especialmente para os últimos dias, esse livro está apontando com um holofote, com a luz tremenda para uma pessoa. Então pense comigo que quando nós falamos de temas proféticos, nós podemos falar do Armagedon, nós podemos falar do 666, nós podemos falar da mulher que está sentada no animal terrível de Apocalipse 17, mas a palavra final, a pessoa que tem que mais ser destacada e aparecer, as suas obras, as suas ações, essa pessoa é Jesus Cristo. Se Cristo é o centro da Bíblia, ele também é o centro do livro do Apocalipse. Quando nós descobrimos isso, nós vamos ter uma experiência diferente. Por quê? Porque Cristo, como centro da profecia, você vai perceber que ele é aquele que sustenta tudo em suas mãos. Nada foge do controle de Cristo, absolutamente nada. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, à luz da pessoa de Jesus Cristo, nós vamos perceber uma coisa: o mundo pode estar em escuridão, mas Jesus é a luz do mundo. O mundo pode estar em confusão tremenda, olhando para o futuro com uma baixa previsibilidade, mas Jesus já está no futuro. Nós podemos perder o controle de algumas coisas nessa vida, nós podemos perder o controle de nossa saúde, nós podemos perder o controle de nosso casamento, nós podemos perder o controle de nossa família, mas Deus não perde o controle de absolutamente nada, porque Ele reina. Ele reina. Então, quando eu olho para o livro do Apocalipse, eu percebo duas coisas. Aquilo que Jesus Cristo é, a Bíblia diz, a revelação de Jesus Cristo. É claro que Cristo está abrindo as cortinas, porque a palavra Apocalipse quer dizer tirar o véu, é apresentar algo. Cristo não está escondendo nada a respeito do futuro. E Cristo esteve no passado, está no presente e também está no futuro. Quer dizer que Ele tem tudo sob controle.
nós somos chamados para olhar de forma mais detida e aprofundada esse livro. Aí então você pergunta, tá, pastor, ok, nós temos então o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e você está dizendo que esse livro é altamente cristocêntrico, mas quais são as evidências que nós podemos encontrar nesse livro, de que esse livro é um livro cristocêntrico? Bem, em primeiro lugar, nós vamos encontrar nesse livro 291 referências em todo o livro sobre a pessoa de Jesus Cristo. Isso não é fantástico? Você já imaginou, você vai abrir um livro e ver que nesse livro de 22 capítulos, você vai encontrar 291 referências sobre uma pessoa? Outra coisa, nesse livro você vai encontrar, nos primeiros capítulos, nos 3 primeiros capítulos, 162 referências, logo no início. Quando você lê o livro do Apocalipse, você pode então ter um marca-texto, você pode ter uma caneta e marcar quantas vezes Cristo é mencionado. Nesse livro nós vamos encontrar 41 títulos diferentes que apontam para a sua pessoa e obra em favor dos pecadores. O que é que você acha disso? Mateus, Marcos, Lucas e João apontam o que Jesus Cristo fez aqui na terra. Apocalipse diz o que ele está fazendo depois de sua ressurreição e fará até que ele volte a essa terra e restaure todas as coisas. Mas como disse, aonde nós podemos encontrar Cristo dentro do livro do Apocalipse? Por favor, observem esse quadro comigo. Primeiro lugar, em Apocalipse 12, fala da mulher que deu à luz a um filho varão. O que faz você pensar nessa imagem? Uma mulher que deu à luz a um filho que o dragão está esperando que essa mulher dê à luz e o persegue. A gente pode aplicar sem sombra de dúvidas ao nascimento de Jesus Cristo, que desde quando chegou a essa terra já foi perseguido. Quero dizer uma coisa, esse planeta não está esquecido por Deus, e você não está esquecido por Deus. Eu não sei quantas vezes você já pensou em estar esquecido, rejeitado, escanteada nessa vida, mas lembre-se de uma coisa, Jesus um dia tocou esse planeta com as plantas dos seus pés, para dizer para você que você não está sozinho. Você não está desamparado, você não está esquecido e você não é mais um neste mundo, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Apocalipse 12 diz que Jesus respirou o mesmo ar que nós respiramos, caminhou entre nós, conhece nossa realidade, nossos problemas, nossas provações, nossos desafios, e diz para nós que está aqui agora entre nós através do Espírito Santo. Segundo lugar, Apocalipse diz que Jesus Cristo é a fiel testemunha. A pergunta que muitas pessoas podem fazer é: quem é Deus? Como Deus pensa? Como Deus trata os pecadores? Como Deus trata aqueles que cometem erros gravíssimos em sua vida? Como Deus se dirige a uma pessoa que cometeu adultério? Olhe para Apocalipse capítulo número 1, mas também olhe para João capítulo número 8. Como é que Deus trata pessoas que são corruptas? Olhe para Lucas capítulo número 19 e veja como ele tratou Zaqueu. Quando os discípulos estavam confusos, um deles disse para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo disse: Filipe, se você ver a mim, você verá o Pai. Filipe, o contorno da minha vida, a minha fala, as minhas atitudes expressam quem é Deus. Deus não é uma pessoa que possui amor. Deus é amor e se manifestou em toda a plenitude de graça, de bondade e glória em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele representa Deus, a face de Deus, o rosto de Deus. Nós não podemos estar confusos a respeito de quem é Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que Ele e o Pai eram um. Quando a gente olha para Jesus Cristo, nós podemos saber claramente quem é Deus. Mas em terceiro lugar, a Bíblia diz que Jesus Cristo é aquele que nos ama. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo número 1 e veja de cara, no primeiro capítulo, uma das
mensagens ou frases mais impactantes desse livro. Capítulo 1, versículo 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluia! Aqui está dizendo que Jesus Cristo nos ama. Você pode ter dúvida sobre o amor do seu namorado, você pode ter dúvida do amor do seu marido, você pode ter dúvida do amor da sua esposa, mas nunca tenha dúvida do amor de Deus por você, porque o sangue de Jesus na cruz é a maior declaração de amor que Deus fez para você. Nos dá segurança. Nós vivemos em uma geração que fica buscando o amor, obcecada por simpatia, obcecada por likes, obcecados por aceitação, obcecados por ser aceito. Tem pessoas que estão se expondo a vida toda nas mídias sociais à procura de uma lembrança, à procura de um abraço, à procura de uma aceitação. Eu quero dizer uma coisa: se os seus olhos estiverem na cruz, você não vai ter problema de autoestima, porque na cruz Deus fez a maior declaração de amor, de respeito, de carinho, de atenção, de valorização a você. Quem é amado por Jesus Cristo se olha de uma maneira diferente. Se Deus valorizou você, se valorize, porque você é amado por Deus. O texto também diz algo mais. O texto diz que Ele é o primogênito dos mortos. Primogênito não é aquele que primeiro morreu e ressuscitou, mas quer dizer que os mortos só ressuscitam por causa dEle. Isso quer dizer o seguinte: nós podemos perder pessoas queridas, nós podemos perder entes queridos, mas Jesus Cristo nos deu esperança. A vida não é nascer, crescer, reproduzir, morrer e é fim. Não. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Levante sua mão e diga: eu creio. Eu creio nisso, pastor. Pastor, eu perdi uma pessoa muito querida nessa pandemia. Pastor, eu perdi uma pessoa muito querida esse ano. Parece que a gente é rasgado, por dentro. Mas eu quero dizer que não existe dor que Jesus Cristo não transforme em esperança, e não existe esperança que um dia Ele irá transformar em algo concreto. E algo concreto a gente precisa acreditar que Jesus Cristo venceu a morte e vencerá na vida de todos aqueles que se entregaram um dia a Ele também. A Bíblia também diz, em Apocalipse 1, que Ele voltará. Eis que venho nas nuvens do céu e todo olho verá. Você sabe como é que termina o livro do Apocalipse? Vamos dar aqui uma passagem bonita sobre o livro do Apocalipse. Primeiro, no livro do Apocalipse, no capítulo número 1, João está na ilha de Patmos. Quem que aparece para João? Jesus Cristo. No capítulo 2, ele apresenta a série das 7 igrejas, 2 e 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que nós vamos encontrar? Quem é que está falando para a igreja? Jesus Cristo e o Espírito Santo. No capítulo de número 4, Jesus Cristo aparece também ali de forma indireta no trono de Deus. No capítulo número 5, ele é o cordeiro que foi morto. No capítulo número 6, ele é aquele que começa a abrir os selos. No capítulo número 7, ele é o 4º anjo que vai marcar o seu povo. No capítulo número 8, é ele que dá ordem para as trombetas. No capítulo número 9 também. No capítulo 10, as 2 testemunhas com o Antigo e o Novo Testamento representam quem é Jesus Cristo. No capítulo 10, nós vemos o anjo especial que diz para João que não haverá mais demora. No capítulo número 11, nós vamos encontrar as 2 testemunhas. No capítulo número 12, nós vamos encontrar uma mulher que dá à luz a um filho, esse filho é Jesus Cristo. No capítulo número 13, nós vamos encontrar uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. Mas entre essas 2 bestas diz que nós devemos ter os nossos nomes no livro do Cordeiro. No capítulo número 14, as 3 mensagens angélicas, que o centro é Jesus Cristo. No capítulo número 15, é o cântico de Moisés, que o centro desse cântico é Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o capítulo número 15, é interessante que é um cântico de vitória. Mas por que falar de vitória se a luta é no capítulo número 16? Porque escute isso, nós podemos cantar vitórias antes da batalha final, porque Jesus já nos deu garantia dessas vitórias. Capítulo 17, a mulher que quer tomar lugar de Jesus Cristo. No capítulo 18, Babilônia cai. No capítulo 19, quando Babilônia cai,
18 cai, no 19, o nosso rei irá voltar, aleluia. E no capítulo número 20, o milênio, no capítulo 22, a descrição da nossa casa, e no capítulo 21, no capítulo 22, termina com uma frase que diz o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. E nós podemos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Mas qual é o tripé desse livro quando se fala de Cristo? Bem, antes de apresentar esse tripé, Hans Ranko Stefanovic diz o seguinte: a mensagem do Apocalipse é uma continuação do relato dos evangelhos. Ele comenta sobre a morte e ressurreição e continua onde os evangelhos terminam, na ascensão de Jesus aos céus. Olha que coisa fantástica. Jesus Cristo não está tirando férias no céu, Ele está trabalhando por várias pessoas, está trabalhando por mim e por você. E quando nós temos essa segurança, o que nós podemos aprender desse livro? Pelo menos 3 coisas sobre Jesus Cristo. Que 3 coisas são essas? A primeira: Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto. Aproximadamente 28 vezes esse livro vai chamar Jesus de Cordeiro. Por que essa insistência? Por que esse foco apontando para Jesus como Cordeiro? Por que tantas vezes? Porque no Antigo Testamento o Cordeiro era apresentado como a esperança de salvação. A primeira coisa que João diz quando encontra Jesus, ele diz: eis o Cordeiro. No livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, um dos livros mais importantes das Escrituras, apresenta com insistência a palavra Cordeiro. Se o livro apresenta Jesus Cristo como Cordeiro, e o Cordeiro é o Salvador, o que significa? Que todos nós precisamos ser salvos, porque nós estamos perdidos. Sem Cristo a vida não tem sentido. Sem Cristo a gente vive uma vida de distração. Sem Cristo a gente vive uma vida sem propósito. Sem Cristo a gente vive uma vida vazia. A gente fica conquistando muitas coisas, mas vazios. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele disse que era o real sentido da vida. Nós não temos vida, vida não é ouvir, vida não é falar, vida não é dormir e comer e trabalhar. Vida tem um nome, esse nome é Cristo. Ele diz: se vocês me receberem, eu vou dar propósito, eu vou dar sentido, eu vou dar objetivo à sua vida. Você não está aqui por acaso, nós estávamos perdidos, e por isso que Cristo é chamado de Cordeiro, e é por isso que Cristo é chamado de Salvador. George Knight disse uma coisa: nas Escrituras, Cristo não é chamado acima de tudo como mestre, porque não é isso que nós precisamos. Nas Escrituras, Cristo não é chamado acima de tudo como médico, porque não é isso que nós mais precisamos. Cristo é chamado de Salvador, porque o que nós mais precisamos desse mundo é de um Salvador. Quando olhamos para essa realidade no livro do Apocalipse, nós vamos perceber uma coisa: que Jesus Cristo é o sacerdote que intercede. Como é que está a sua caminhada para o céu? Como é que está a sua jornada rumo à eternidade? Você tem falhado? Você tem altos e tem baixos em sua vida? Quais são as coisas em sua vida que você gostaria de apagar de uma vez por todas, mas você não consegue? Que você gostaria de deletar, mas você não consegue? O que está na sua consciência martelando você tantas e tantas e tantas vezes? Certa vez, um pastor nosso muito querido visitou uma igreja para fazer uma semana de oração. E tinha uma pessoa muito ativa, aquela mãezona da igreja, que recebe os pastores, que dá roupa, dá alimentos, atende todo mundo. E essa senhora estava acamada há alguns anos. E foi feito de tudo para ajudar aquela senhora, de tudo. Ela fez exames no Brasil, fez exames no exterior, e ela não conseguia resolver o problema dela. E o marido, que havia pouco tempo aceitado a Jesus Cristo como Salvador de sua vida,
disse para esse pastor: pastor, visite a minha esposa, ela conhece você há muitos anos e ela não sai daquela cama de jeito nenhum. E ela não quer receber a visita de ninguém, mas eu acho que sua visita ela vai receber. E o pastor foi lá. Essa mulher estava há muitos anos acamada, e antes do pastor chegar na casa dela, foi dito o seguinte: pastor, minha esposa não tem problema nenhum, não tem nada, mas ela continua lá. E ela resolveu, naquela visita, dizer o que havia acontecido. Alguns anos atrás, ela traiu o esposo, e a culpa era tão forte que paralisou o seu corpo inteiro. Escuta uma coisa, eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas sabe de uma coisa: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma. Se você está levando um peso de culpa muito forte em seus ombros, lembre-se de uma coisa: o peso que você está carregando não deve ser colocado em seus ombros, porque Jesus já estendeu a mão para carregar os seus fardos. Você não precisa viver uma vida pesada, sem sentido, sem propósito e com culpa, porque Jesus Cristo está no santuário celestial com suas mãos levantadas agora, intercedendo por todos nós, por mim e por você. E todo o peso que rouba de você o desejo de ser feliz precisa ser colocado aos pés daquele que é especialista em carregar a nossa culpa. E esse especialista é Jesus Cristo, como sacerdote que intercede por nós agora. Depois de uma conversa e de um momento de oração, aquela mulher que tinha visitado tantos hospitais e clínicas e feito sucessivos exames se levantou da cama. Você sabe por quê? Porque quando você supera a culpa, você tem novo sentido da vida. Você não pode pegar a sua culpa e se tornar um fardo e nem ser indiferente a ela. A culpa você não deve tornar um fardo e nem ser indiferente a ela. Você deve dirigir a Jesus Cristo. Por isso que Ele é sacerdote que intercede. Mas também a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Rei que voltará. Há mais de 30 anos que um dia eu estava vendo perto da minha casa um cartaz na porta de uma outra família que dizia: breve Jesus Cristo voltará. Com o passar dos anos, com o passar das décadas, a gente pode pensar: ei, essa promessa aí vai se frustrar, pastor. Vai se frustrar porque ela nunca vai acontecer. A gente passa, talvez aqui, essa igreja, uma das mais antigas daqui dessa cidade, quantas pessoas já se sentaram nesses bancos e falaram que Cristo iria voltar? Quantas pessoas já descansaram? Quantas pessoas você já conhece? Você que está em casa agora e já ouviu falar dessa mensagem. Mas parece que o tempo passa, parece que quem determina o futuro desse mundo são os governantes, são os líderes mundiais. Eu quero dizer para você: não coloque a sua esperança no lugar errado. Não coloque a sua esperança no Planalto, não coloque a sua esperança em outras instituições. Coloque a esperança naquele que tem o controle de tudo. É possível que às vezes pessoas que você ama quebrem promessas. É possível que políticos quebrem promessas. É possível que o seu chefe quebre suas promessas. É possível que amigos íntimos quebrem promessas. Mas Jesus Cristo nunca vai quebrar sua promessa. Ele vai voltar. Daqui a pouco esse céu vai ser rasgado pela glória de Deus. Porque nada do que Cristo fez na terra, nada do que prometeu na terra, Ele deixou de cumprir. E nada do que Ele prometeu indo para o céu deixará de cumprir. Por isso, revigora as suas forças. Não perca a esperança. Porque um dia tudo vai estar cada vez mais escuro, mas um dia a luz da eternidade vai brilhar para todos nós. Então por isso, renove suas forças. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo vem resgatar você. Naquele dia, Ele irá chamar vários e vários nomes. Naquele dia em que mortos serão devolvidos por seus familiares, que coisas extraordinárias irão acontecer com os nossos corpos. Naquele dia Jesus Cristo vai chamar milhões e milhões de nomes. E naquele dia Ele vai chamar o seu nome. O seu nome. O seu nome. Por que a gente não vive essa esperança com mais intensidade? Alguns anos atrás, uma moça chamada de Barbara Mackley,
estava em uma faculdade nos Estados Unidos e a sua mãe foi buscá-la porque estava acontecendo uma epidemia em 1968. E naquela epidemia de gripe, ela era filha de um grande empresário nos Estados Unidos. A mãe foi buscá-la. E quando a mãe foi buscá-la, a viagem era muito longa, tiveram que ficar em um hotel. E naquele hotel, 2 criminosos que estavam vestidos de policiais conseguiram então raptar aquela garota. Deixaram a mãe, mas raptaram aquela garota. E aquela garota, ela foi colocada em uma espécie de sepultura com uma câmara que havia ventiladores, oxigênio e que ela podia então sobreviver por alguns dias. Foram 83 horas. E essa moça ali dentro daquele lugar terrível, e que ela disse em o seu livro, depois de 83 horas, ela fala que um dos momentos mais difíceis era quando a areia estava sendo jogada em cima dela e ela estava desesperada que a voz não poderia ser mais ouvida. Os criminosos tiraram essa foto dizendo que ela estava então sequestrada. Fizeram então os apelos, ou melhor, dirigiram-se aos pais dela, especialmente ao pai que era um grande empresário, que pagasse pelo resgate dela. Começaram-se então as buscas, os policiais foram informados e depois de 83 horas conseguiram encontrar os criminosos, porque havia um movimento muito intenso deles perto desse lugar. Mas o que me chamou a atenção é que durante todo esse processo para resgatá-la, ela conseguiu sair, e antes de sair existe um outdoor que o pai pediu para espalhar por muitos lugares dos Estados Unidos, que dizia o seguinte: amada, por favor venha para casa, nós pagaremos todas as despesas e encontraremos você em qualquer lugar, a qualquer hora. Seu lugar não é aqui, o meu lugar não é aqui. Você não foi chamado para pensar em dias melhores, você foi chamado para pensar na eternidade. Na eternidade. Deus não está te prometendo um Rio de Janeiro melhor, Deus não está te prometendo um Brasil melhor, Deus não está te prometendo um mundo melhor, mas Deus promete para você vida eterna. Vida eterna. E esse Deus um dia prometeu que irá voltar e vai voltar para resgatar os seus. E nós olhamos que pouco tempo depois essa moça, ela foi finalmente resgatada. E quando ela foi resgatada, ela teve a alegria de estar com o seu pai e também com sua mãe e também com seu irmão. Há um pensamento que me toca muito. E o pensamento que me toca é esse aqui. Um pouco mais e veremos o Rei em sua beleza. Um pouco mais e Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Um pouco mais e Ele nos apresentará com exultação, imaculados diante da sua glória. Falta pouco. Por isso não desanima, não volte atrás, porque as melhores coisas da vida estão esperando por nós. E o que nós estamos esperando não é uma coisa, o que nós estamos esperando é uma pessoa. Você pode dizer o seguinte: pastor, é porque a gente vive esperando Jesus, a gente está o tempo todo esperando Jesus. Eu já espero Jesus há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Entenda uma coisa: Jesus não veio, não é porque nós estamos alimentando essa esperança cada vez maior. Não somos nós que estamos esperando por Ele, é Ele que espera por nós. É Ele que espera por nós. E eu quero dizer para vocês que hoje nós temos uma pessoa aqui que depois de 12 anos que deixou Jesus Cristo, ele voltou para os braços de Cristo. É o Leonardo. Você sabe por quê? Nessa vida, no fundo, não somos nós que esperamos por Cristo, é Ele que espera por nós. E nós temos hoje a alegria de ver essa cena maravilhosa, que ontem o pastor Arthur me apresentou, a mensagem que o Léo enviou para o pastor Arthur ontem à noite. Sabe o que ele colocou? Ele colocou o seguinte: uma mensagem: pastor, eu estou muito feliz, porque eu estou voltando para Jesus Cristo.
Pastor, estou muito feliz. A gente conversou ainda há pouco ali atrás. Lembre-se de uma coisa: no fundo, não é você que está esperando por Ele, é Ele que espera por você. E é por isso, para selar esse momento tão especial, é que nosso querido pastor Arthur está com Leonardo. Querido Leonardo, foram tantos dias que Cristo trabalhou em seu coração, foram tantas noites, tantas manhãs, tantas tardes. Eu sei que você andou por lugares que entristeceu o coração de Cristo, mas você voltou por um caminho que está alegrando o coração dele. Não importa o seu passado, não importa o que ficou registrado no passado, em Jesus Cristo tudo estará apagado, e em Jesus Cristo você tem uma nova história. Para perdão dos seus pecados, como ministro do Evangelho, o pastor Arthur o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Daqui a pouco ele volta com grande alegria. Esse nó aqui da garganta vai ser desatado, porque naquele dia vai dizer o seguinte: ó, esse é o Senhor que nós esperávamos. Esse é o Jesus que eu abri mão de tantas coisas. Esse é o Jesus que muitas vezes tropeçando, caindo, eu continuei. Esse é o Jesus que muitas vezes sem forças para dar o próximo passo, eu resolvi caminhar. Esse é o Jesus que mesmo carregando culpa, eu confessei e prossegui. Esse é o Jesus que eu amei. Esse é o Jesus que me limpou. Esse é o Jesus que me deu sentido na vida. É esse Jesus que nós vamos encontrar. Jesus é o meu Messias, é o seu Messias. Jesus Cristo é o Salvador de todo mundo. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vai voltar. Isso é Apocalipse. Que naquele dia nós possamos encontrá-lo de braços abertos. Você crê nisso? Quem gostaria de dizer: eu quero encontrar Jesus com um sorriso no rosto, com um brilho nos olhos e de braços abertos? Levante sua mão. Você que está em casa, diga isso: eu quero encontrar Jesus de novo, com um sorriso no rosto, com brilho nos olhos e de braços abertos. Luiz Cláudio.